Sejam bem-vindos a toda a nossa audiência do podcast Segurança Online, hoje com o nosso 14º episódio, trazendo aqui a presença ilustre do nosso velho amigo, velho companheiro de Polícia Militar, Coronel Leonardo Moraes. Tem outro nome aí, mas aí eu só vou falar Moraes para não... Não, meu nome é só esse mesmo. É? Eu achei que tinha... Não, meu nome é Leonardo Moraes. Leonardo Moraes, que recentemente se elegeu presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e hoje, gentilmente, topou vir aqui para a gente conversar sobre segurança pública, sobre a ZOF, da qual ele é presidente, e sobre, puxando a brasa um pouco para a nossa sardinha, também sobre Polícia Militar. Faço parte de uma geração que já tem 17 anos, 18 anos que está afastada da corporação, já sou um coronel reformado, mas a gente está vendo ultimamente na Polícia Militar algumas coisas acontecendo que isso nos preocupa, porque eu deixei a atividade, mas eu não deixei de ser policial militar, nem deixei de ser coronel. E a gente carrega dentro do nosso coração, da nossa cabeça, a coisa da Polícia Militar de uma forma que é irreversível. A gente nunca vai deixar de gostar da instituição que a gente tanto trabalhou, tanto sofreu, para deixar um legado para as novas gerações. E a gente está percebendo que está existindo muitos confrontos políticos dentro da corporação. Confrontos de ordem política. Grupos de A, grupos de B, grupos de C, grupos de D. E isso está desgastando a instituição. Chegamos ao triste cenário de, recentemente, a questão de 3, 4 meses atrás, todo dia saiu uma matéria num determinado blog da cidade, demonstrando brigas internas. Para gente que já viveu e já está calejado, a gente sabe que aquele tipo de notícia não chegaria no jornalista se não fosse passado por pessoas de dentro da corporação. O que é que você acha disso? Será que eu estou um pouco preocupado demais ou tenho um pouco de razão? Muito boa tarde. Quero agradecer ao companheiro de tanto tempo. Eu também já fui embora há 12 anos. Também já sou reformado. No meu caso foi por causa de um problema de coração, mas já estou há 12 anos afastado. E é muito bom ouvir que você comunga das mesmas ideias que eu em relação de jamais deixarmos de ser. Nós dois, assim como muitos, devemos a nossa vida à Polícia Militar. Com certeza. Criei meus filhos, crio meus netos, eduquei todos eles com o salário que recebi muito honrosamente da minha Polícia Militar. Então jamais deixarei de ser um policial, não tem como. Hoje eu como da minha aposentadoria da Polícia Militar. E tenho muito orgulho de ter pertencido não só à corporação, mas ter pertencido à época que você foi meu comandante. Me permito chamar de você, porque somos dois coronéis. Com certeza. Embora a vida toda lhe chamei de senhor, porque quando o senhor foi embora eu ainda não era coronel. Mas hoje já no ambiente mais civil me permito. Mas tive muito orgulho de ser comandado pela sua geração. Nós formávamos oficiais e formamos oficiais, líderes de uma tropa, de uma força que é sui generis para o Estado, não para o governo. Infelizmente, com a criação da Câmara Legislativa, realmente se criou dentro da corporação um ambiente de facções, de agradar aqueles que se intitulam donos da corporação por estarem momentaneamente em algum cargo político. Só que todos esses que ousaram ser donos foram atropelados pelo tempo e hoje nem na memória estão mais. Hoje nem fazem parte mais do cenário da nossa instituição e muito menos do cenário da população do Distrito Federal.
desapareceram, porque tentaram se assenhorar de algo que não era deles. Uhum. Recentemente, conversando com outro oficial sobre o que é a Polícia Militar, e eu defendo a seguinte ideia: a Polícia Militar é um recorte da sociedade. O policial militar, eu uso muito essa frase, não vem de Marte. Nós somos pinçados dentre algumas pessoas do tecido social. que estão no tecido social. Carregamos os mesmos louros e as mesmas mazelas. Quando se ataca, aponta o dedo e aponta que a polícia é homofóbica, ou é racista, ou é isto ou é aquilo, não se esqueçam que são pessoas da população que vieram ser policiais militares. Nenhum manual nosso ensina a ser racista ou ensina a ser homofóbico ou coisa do tipo. Pelo contrário. Defendemos, digo que somos a mais democrática. E o que está acontecendo é que o Estado, Wellington, há anos vem deixando de lado a segurança pública como um todo e o seu principal instrumento, que é a polícia preventiva, ostensiva, fardada. Nenhuma sociedade sobrevive no Brasil, não vou nem comparar com outros países, que também é verdade. No Brasil não, no mundo, sem polícia não existe. Sem polícia militar, a ostensiva, a preventiva na rua, no dia a dia. Eu tenho muito orgulho dos meus tempos de Patamo, em que eu fiz 6 partos dentro de viatura. Quando o Paranoá era aqui embaixo ainda. Não era o Paranoá, a cidade pujante que existe hoje lá em cima. E isso some, desaparece no dia a dia das páginas de jornais, mas não sobrevivem. Nós estamos vivenciando essa semana uma greve de ônibus aí. Você vai se lembrar bem da época que o soldado da polícia dirigia o ônibus da TCB. Me lembro. Quando a TCB entrava de greve. Uma vez que houve uma greve de ambulâncias, bombeiros e policiais militares foram dirigir ambulância. Quando houve o badernaço, os policiais dirigiram tudo que era Todos ônibus. Nós estávamos lá. Entendeu? Hoje a gente vê aí a população recebendo muito bem os colégios cívicos militares, porque vem na corporação o braço forte de manter uma disciplina, uma educação, uma sociedade organizada. Com valores morais, sociais, familiares, morais, éticos, que só nós cultuamos. Que herdamos do judaísmo e do cristianismo. Que só nós cultuamos. Só nós cultuamos. Não adianta meias palavras ou tentar, mas com uma Câmara Legislativa a população do Distrito Federal é mais bem representada. Eu questiono muito a existência da Câmara Legislativa, se temos realmente a necessidade, por sermos esse ente diferenciado, por nem todas as nossas leis poderem passar, depender do Congresso. E aí a Câmara Legislativa, para nós, corporação, se tornou um câncer, se tornou um problema. Porque alguns que sentam lá querem se intitular donos e só atrapalham, só destroem a corporação. A influência está causando a criação de oficiais medrosos, de comandos, não estou falando do comandante, mas de comandos medrosos, que tem medo de desagradar e ser citado na tribuna. Tem medo de se posicionar e dizer, não, isto não pode. Porque pode reverberar mal, e este ou aquele político pode vir influenciar, falar ou se posicionar. Então a corporação precisa se repensar, os oficiais precisam se repensar. Comandar é até fácil, por causa da estrutura. Liderar é para poucos. E estão faltando que os nossos líderes, os nossos oficiais, lembrem-se, eu sou líder, e aí sim, da segurança pública. Nós, ao liderar nossa tropa, influenciamos no dia a dia da população. A violência está crescendo, os problemas estão crescendo assustadoramente no Distrito Federal, porque a nossa corporação está enfraquecida. E aí eu pergunto para você, a quem interessa ter uma instituição enfraquecida? Ninguém. Eu acho que alguém. Só ao crime organizado. E ao não tão organizado criminoso social, que eu vou dizer assim para não... E os políticos que usam as estruturas do Estado para desempenhar o seu projeto pessoal de poder, o seu projeto pessoal de enriquecimento, enfim. E, atualmente, de vingança. Tem um projetinho pessoal de vingança em algumas atitudes de alguns políticos distritais. Uhum. Eu não quero comprometer o seu podcast, então eu vou evitar de falar nomes. Uhum. Mas existe, você vê claramente que ele quer demonstrar que é superior à corporação hoje em dia.
Eu agora eu estava assustado, indignado, mas agora eu ri, porque um político achar que é superior a uma instituição do porte da polícia, ele já diz o tamanho dele, que é mínimo. E a ignorância do que é a dele instituição. ele quer achar que é isso. Ele pode mandar em 2, 3, cooptar 2, 3, mas a instituição, enfim, não tem tutela. Não, e não vai conseguir se perpetuar no tempo, porque a própria instituição que o elegeu ou ajudou a eleger começa a perceber o quanto ele não nos representa, o quanto ele está sendo maléfico, o quanto um dia a roda vai virar e a maldade dele pode vir contra este que hoje estava apoiando, desde que diga um simples não para ele. Então, a corporação acaba acordando e acaba empurrando para o ostracismo essas pessoas. Isso é muito ruim, porque eu estava lendo ontem. A minha vida hoje é ler, né? Eu leio tudo que passa na minha frente, eu vou lendo. Eu estava lendo o Metrópolis, vi uma notícia. Não, foi no domingo, eu acho. Os 2 ex-comandantes, um diretor e um comandante da polícia, presos. Isso nunca tinha acontecido na história da capital da República. Um foi preso por motivos de ordem criminal mesmo. Pelo que consta lá, usou as estruturas da sua polícia para perseguir pessoas, e tal, assediar pessoas. Mas no caso do nosso ex-comandante estar preso, ele foi preso porque alguém disse que ele se omitiu no fatídico dia 8 de janeiro. Eu não vou entrar no mérito se omitiu ou não omitiu, porque é muito claro que isso faz parte de uma narrativa política, que ele nem era o comandante na época, foi nomeado pelo interventor e depois ele foi preso. Então a gente vê pessoas que cometeram crimes graves contra a ordem pública, contra a ordem tributária, a ordem econômica brasileira, foram condenadas em 3 instâncias e hoje está no comando do Brasil. O que eu vinha falando da corporação estar enfraquecida, a gente vê isso, nós falamos, a quem interessa? Por que um jornaleco desse fica batendo diuturnamente na polícia militar? Porque você vê só, a notícia era da prisão de um delegado. Do Robson. E aí, imediatamente, prenderam e também está preso da polícia. O que tem a ver colocar a polícia militar? É maldade, é um desserviço à população enfraquecendo. É porque no Brasil, desde a história, o começo da história da Primeira República, que a nossa imprensa vende aquilo que é notícia policial. Sim, mas... Só vende jornal quem ataca a polícia e quem mas cobre a polícia. Mas tem uma conotação pior quando se fala de polícia militar, e neste último ano nós temos visto isso aumentando em gênero, número e grau. É porque isso agora tá dentro de um contexto ideológico de poder da esquerda. Sim. E nós, teoricamente, representamos um poder de direita que tem que ser defenestrado. Eu te pergunto, em país de esquerda não tem polícia? Tem. E mais forte que a nossa. Não tem polícia militar, inclusive? Tem. Então por que nós temos que ser intitulados como uma instituição que faz mal à esquerda? De onde tiraram isso? Nós servimos ao Estado sempre. Sempre. Veja como nós estamos enfraquecidos. Nesse caso do 8 de janeiro. Nós estamos com 8 oficiais presos. 8 oficiais presos. Preventivamente. Primeira pergunta que eu faço. Por quê? Se a investigação já acabou e eles não oferecem perigo à investigação. Segundo, são oficiais com 30 anos de carreira. Vão para onde? Com filhos, né? Tudo aqui. Vão fugir? Terceiro, por que o delegado da Federal, que aí é uma instituição forte, né? Ligado aos políticos federais, não está preso também, está em casa com a tornozeleira? Teoricamente, o secretário de segurança que foi preso, delegado federal, tinha lá um documento apócrifo em casa, que eu também não vou fazer juízo de valor, mas teoricamente seria uma prova muito mais robusta do que contra os oficiais, que é uma conversa de WhatsApp que os mantém presos. Por que os oficiais estão presos? Vou além.
esse oficial, esse delegado federal, está recebendo salário normalmente. O coronel Cid, que é a pior pessoa do Exército Brasileiro hoje em dia, segundo a imprensa, está em casa. Era diretamente ligado ao Bolsonaro, que teoricamente orquestrou esse movimento do 8 de janeiro, está em casa. E ficou muito menos tempo preso do que estão oficiais da PM. Por que nossos oficiais continuam presos? No Dia dos Pais, 1.850 condenados por tráfico, estupro, assassinato, passaram os dias dos pais em casa, 4 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, para voltar na segunda, e um bocado dele não voltou. Nossos oficiais não tiveram direito de ver os filhos, não puderam entrar na cadeia no Dia dos Pais. Por quê? Que é 2 pesos e 2 medidas, porque a nossa instituição está fraca e enfraquecida. E a cada dia mais está acontecendo coisa no Brasil que a gente ainda não entende direito, apesar da gente poder supor, mas hoje poder supor e expressar já é perigoso, né? Você pensar uma coisa e expressar esse pensamento é perigoso. Eu prefiro até deixar em aberto essas questões. Mas a gente sabe que isso faz parte de um projeto político que não é, na minha percepção, um projeto de democracia, um projeto salutar, um projeto de nação. Não é. Com certeza não. Pode ser qualquer coisa menos isso. Mas voltamos agora ao começo. Você estava em casa, cuidando lá dos seus pés de café. Hoje eu tenho uma marca própria de café. Cuidando dos seus pés de café. Eu planto, industrializo, torro e comercializo meu próprio café. Você plantando lá seus pés de café, vendendo o seu café. Aí foram atrás de você. O que é que motivou você voltar a participar tão na linha de frente como hoje você está participando das questões da Polícia Militar? Você já respondeu isso quando falou na sua abertura. Não tem jeito. A gente não sai da nossa pele. Alguns gostam de dizer que a segunda pele é a farda. Não é mais pele. É uma história de vida. Eu tenho uma teoria sobre isso, porque ao longo do tempo, quando se criou a Associação dos Oficiais e a Associação dos Oficiais da Reserva, da PM e do Bombeiro juntos. Que eu faço parte das duas. Sou sócio das duas. Aliás, sou sócio também da CAB e do Clube dos Oficiais também. Eu participo de todas. Eu sou sócio de tudo, menos da Azof. Eu fui da Azof, mas por questões que não adianta aqui, eu saí, me afastei um pouco. Mas do resto eu sou de tudo. Onde tem clube, eu tô da PM, eu tô no meio. E a forma da gente ajudar, da gente participar, rever os amigos, enfim. Então eu acho que hoje, com essa clara perseguição política que existe contra os militares, não é só contra os policiais, não, é contra os militares na forma geral. Os federais e os estaduais. O problema é que nós, estaduais, somos muito mais fracos. Somos mais fáceis de apanhar. Não tem canhão. E mais fácil de apanhar. Então, o resultado. Eu vi, né, com a questão do advento do Naime, o pessoal da Ativa, também pelo ambiente interno corrompido que está pela questão política, o pessoal ficar um pouco temeroso de se apresentar para concorrer à presidência. Aí eu acho que foram buscar o plantador de café porque já está fora disso. Não, na verdade não. Já existia um oficial pré-candidato e não foram me buscar, não. Eu estava domingo em casa e participo do grupo de WhatsApp dos associados da Azof e estava vendo majores, tenentes-coronéis expressando a sua indignação com o momento e clamando por uma voz. E um deles, um oficial, falou assim: o problema é que nós ainda temos que ficar muito calados por sermos da Ativa. Ao ler isso, eu falei assim: não, mas eu não preciso ficar muito calado. Eu sou reformado, eu vou lá. Foi uma indignação que saiu de dentro para fora. Eu estava em casa, na varanda, lendo, eram umas 5 horas da tarde de um domingo, estava com uma taça de vinho branco,
Eu falei, rapaz, será que eu vou ter que escutar, ler isso e ficar calado? Não tenho mais garra para, pelo menos de alguma forma, ajudar? Não vou ficar calado, não dá para ficar calado. E me voluntariei. Aí havia sido marcada uma reunião para aqueles que gostariam de compor a diretoria. Eu fui e, para uma grata surpresa, eram uns 30 oficiais assim sentados, e o primeiro oficial falou o seguinte: eu estou muito decepcionado que a Azof não se posiciona. Os oficiais ficam com medo. Estava na hora de um oficial da reserva ser o nosso presidente para não ter medo. Foi uma coincidência. E isso começou a se repetir. Os oficiais, e eu era o último. Até que chegou numa segunda tenente. Vou até falar o nome dela, Tenente Dieter, que está na minha diretoria. E ela fez uma defesa sobre isso. É uma menina nova, segunda tenente. Ela fez uma defesa sobre isso, sobre a frustração que ela houve dentro da turma dela de não ver a Azof se posicionar por medo. E vou fazer uma justiça. Gostaram ou não do Naime, problemas com o Naime, várias pessoas tiveram. Mas ele sim fez um bom papel, inclusive junto com o nosso saudoso Brambila, no penúltimo processo de aumento. Ele esteve muito presente. Mas era oficial da ativa. E em vários momentos tinha que se calar. Tinha que ser disciplinado. Até com o comandante-geral. E aí, com esse depoimento deles, quando chegou em mim, eu falei, gente, eu sou reformado e estou aqui, eu vim para tentar contribuir, mas não, agora eu estou lançando a minha candidatura. Foi dessa forma que se deu. Lancei a candidatura e foi chapa única, eu fui aclamado, foi aclamação, nenhuma outra chapa foi registrada, e foi realmente essa indignação e não poder assistir calado o que está acontecendo. Eu não conseguiria ver, eu posso até morrer junto, mas pular do barco jamais. Eu tenho também ouvido e ouvi algumas vezes, no período eleitoral e logo no período pós-eleitoral, até o comecinho dessas confusões aí do 8 de janeiro, alguns sócios da Azof reclamando que a Azof se posicionava mais na defesa institucional do que dos seus sócios. O que é que você encontrou lá quando assumiu a Azof? Eu encontrei a Azof desorganizada pela prisão do Naime. Já estava preso há alguns meses já, quando eu cheguei, e a polícia estava correndo para todo lado sem saber o que fazer. Imediatamente à minha eleição, o comandante-geral Klepter foi preso, junto com o Fábio, que já tinha sido preso, ex-comandante-geral, e aí virou aquele... Então estavam todos perdidos, desorganizados. Que medo. Bastante medo. Eu gostei muito da postura do secretário de Segurança, que de imediato da prisão do Klepter, ele tomou uma decisão e falou assim, não vou ouvir ninguém. Foi de imediato no governador e disse que por ele o 02 virava 01, o 03 virava 02, tampava o buraco e depois escolhia um 03, que é o Adão, que era 02, virou o 01, e a Ana Paula, que era 03, virou 02. Me encontrei pessoalmente com ele naquele dia da prisão do Klepter, demos nosso aval, eu falei, acabei de ser eleito, acho que é uma boa solução, antes que qualquer político abutre venha dizer, não, tem que ser o meu homem, é uma boa solução, achei ótimo, e ele assumiu. E fui me encontrar com o Adão, que foi meu tenente, comandante-geral, uma pessoa que eu reputo de altíssimo nível, altíssima qualidade. Ele trabalhou comigo também como tenente lá na antiga diretoria de informática. Isso, eu conheci ele lá, com o falecido Marcelino. Começamos com o Nelson primeiro, Nelson Gonçalves, e depois o Marcelino, servimos lá juntos, o Adão. Depois servimos juntos na Casa Militar. E a Ana Paula também serviu comigo, foi minha subordinada na Casa Militar, quando eu fui chefe da Casa Trabalhou comigo também Militar. Como tenente, eu na DP e ela... Fiquei muito satisfeito com o nome dos dois. São dois oficiais brilhantes. E acho que vão ajudar muito a corporação a dar a volta. Mas, no primeiro dia eu falei para ele, falei, olha, eu sou o presidente da Associação dos Oficiais. Vou estar cara a cara com você para todos os assuntos. Todos os assuntos. Mas jamais vou me omitir da minha função, do meu propósito, que é defender os oficiais. E não a corporação e nem o comandante. O que eu gostaria de abrir um canal total com você para dirimir, por exemplo, fofoca.
Em agosto já aconteceu isso. Com a promoção, estava atrasada a promoção de agosto, e a espera de todo mundo era a tal da redução de interstício. E alguns tenentes, QA e QOPM, me procuraram: presidente, não saiu até hoje, e estão dizendo que vai sair redução de interstício para o bombeiro e não vai sair para a gente. E eu fui direto nele: comandante, gostaria das suas palavras. Aí ele falou: não haverá redução de interstício, porque o secretário de Fazenda se posicionou contra, porque não tem espaço no orçamento para esse ano, então ninguém vai ser promovido com redução de interstício. E eu peguei as palavras dele e transmiti para os oficiais. E falei: olha, vamos ficar vigilantes para ver se não passa uma coisa ou outra. Dito e feito, um oficial do bombeiro foi reduzido alguns meses, e aí os oficiais me cobraram. Ele disse, e eu fui nele: mas você me garantiu que isso não aconteceria. Ele pessoalmente foi se informar, não foi uma redução de interstício. Foi uma coisa de justiça, que ele tinha que ter sido promovido, um ressarcimento de preterição. E não houve redução de interstício. Então, o meu papel é criar esse canal de comunicação dos oficiais direto com o comandante, então o comandante não pode ficar recebendo qualquer tenente que tiver com dúvida. Qualquer oficial tem que ser através da associação. Mas de forma nenhuma baixar a cabeça. Eu tenho que representar, o dever de representar os oficiais, e farei isso até o último minuto. Temos que ser parceiros, temos que ser colaboradores da instituição, porque a instituição não precisa de mais um para jogar pedra, mas subordinado jamais. Eu era presidente da ASO, e em determinados casos eu fui no comando, na época era outro comandante, questão da saúde, questão disso, questão daquilo. Pá. Fiz um documento, entreguei, nada. Fiz outro documento, ratificando, nada. Ratificando, nada. Aí veio a eleição. O comandante, que não tinha resolvido nada, disse que ia resolver tudo quando fosse eleito deputado. Aí eu não aguentei, meti a cipuada e deu problema. Inclusive, na época, o ex-comandante está preso lá com o Cleber, o ex-comandante, como é que é? Fábio? Fábio, que não tinha nada a ver com nada, ficou um pouco chateado comigo. Mas eu falei: comandante, no dia que eu fui passar a associação, eu fiz um discurso lá, dei a palavra para ele, porque eu tinha citado ele nominalmente e tal, o espírito democrático, ouvi a crítica, ouvi a demanda, tal e tal, mas sem de respeitar a pessoa em si e nem a função. Porque principalmente esta. O cara que está sentado ali está sentado na cadeira de Caxias. Caxias sentou lá atrás naquela cadeira. Então isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida. Mas eu achei interessante essa nova postura em defesa do quadro social, que são os oficiais. Eu imagino que a gente vai caminhar para uma solução de unidade. Nós temos hoje várias associações que estão se transformando em microassociações, estão perdendo legitimidade, representatividade e sem condições de funcionamento, porque a associação não funciona sem a arrecadação dos sócios. Quanto mais diminuído você abre uma dissidência, cria uma associação, cria outra, ficam várias associações sem poder de fogo, sem poder de barganha, sem poder político. E nós estamos caminhando para uma perspectiva que cada vez mais os nossos oficiais, os nossos praças, a corporação, os policiais de uma forma geral, vão precisar de uma associação forte, porque em se consumando o poder político dessa estrutura de poder que está sendo montada hoje, nós não vamos ter uma vida muito fácil. Sim. Porque já está demonstrado por A mais B que a aversão deles à estrutura polícia militar é fantasticamente arraigado em todas as mentes desse pessoal.
Então a gente vai precisar... Mas é o que eu disse na outra conversa. Vamos fazer um experimento social? Este senhor desembargador do estado de Goiás, que semana passada foi praticamente foi dizer que ele achava que a polícia militar tinha sido extinta. Num outro podcast, eu falei, por um acaso, exatamente, e agora ele veio a falar essa besteira, faço minhas palavras do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que um homem desse não pode ser desembargador. Ou ele é conivente com o crime, é cooptado pelo crime, ou ele não conhece das leis. Ele como desembargador, como desembargador, não poderia dar uma declaração daquela. Por isso que eu estou dizendo, faço de minhas palavras do governador Caiado. Ou ele é cooptado pelo crime, ou ele não conhece das leis o suficiente para ser desembargador. Das duas, uma. Não é possível. Eu falei aqui, por que não fazemos o seguinte experimento social? Extingue a PM por uma semana. Recolha todos os quartéis. Todos. Não, mas já aconteceu isso. Não, mas vamos recolher de verdade. Vamos passar uma semana fora para ver a barbárie que vira a sociedade. No Espírito Santo aconteceu, olha o que deu lá. Entendeu? Então, por mais que essas imbecilidades que digam dessa estrutura de esquerda de combater a polícia militar como um mal, como o grande causador das mazelas sociais, tira. Você sabe que a grande maioria deles tem policiais militares na sua segurança particular. E fala uma imbecilidade dessa. A grande maioria tem escolta particular e fala assim, vamos desarmar a população. Mas eles têm escolta, têm carro blindado. Tira a polícia da rua por uma semana e vamos ver o que sobra dos eleitores dele. Vamos ver o que os eleitores acham. Vai virar o caos. Para eles. Aí Rio de Janeiro já, a gente não precisa mais fazer experimento. Mas vamos agora mudando o rumo da prosa para uma questão que eu vejo como crucial no Brasil hoje. Nós temos um judiciário que está tomando atitudes de legislar leis, de interpretar a Constituição, mudando a interpretação da Constituição sem mudar a Constituição. Eu acho que o nome técnico disso seria, eu nem sei, daqui a pouco eu me lembro. Mutação constitucional. Fazendo mutação constitucional pela interpretação. E a lei continua lá do mesmo jeito. Então agora vão legalizando a maconha e não existe planejamento nenhum, nem no âmbito do judiciário, nem no âmbito do executivo, nem do legislativo. Do legislativo está até a iniciativa agora contra isso. Para a questão, países que fizeram essa isenção criminal do uso e porte de droga, da maconha, como a Holanda, a Suécia, o Canadá, eles se prepararam. Na Holanda, o Estado criou viveiros de cannabis para entregar para o cidadão que quisesse. Quer dizer, tirou o fornecimento da mão do crime organizado. No Brasil, não. No Brasil, fizeram exatamente o contrário. Criaram uma reserva de mercado para o crime organizado. Quer dizer, agora o cara vai poder, mas quem vai continuar vendendo é o mesmo criminoso que aterroriza as famílias, as pessoas, enfim. Eu vejo isso um contrassenso social, jurídico, e partindo do Supremo, tomando uma atitude dessa, fora do âmbito das suas competências constitucionais, isso me deixa apavorado. Veja só, não só por essa aberração jurídica de o Poder Judiciário estar legislando, não só por isso, se transformaram em verdadeiros donos da verdade, quando não o são. Quando alguns políticos falam e sem nenhum voto, eu assino embaixo. Porque, teoricamente, o Congresso, por mais que a gente tenha aí ressalvas ao Congresso Nacional... Houve delegação do povo. Houve delegação de poder. E o Judiciário, não. E no caso da Suprema Corte, então, pior ainda, porque nem são de carreira, nenhum concurso fizeram. Estão lá por indicação deste ou daquele governante da época. Então, e aí chamam para si a razão jurídica. Eles enxergam mais que qualquer um. Essa é uma aberração. Agora, fora isso, o que me causa estranheza são essas pessoas tão doutas não prestarem atenção no exemplo desse país que você citou.
A Holanda regrediu muito na liberação das drogas. Hoje tem uma normatização toda específica. Que tá abolindo. O que pode e o que não Vai pode. abolir a liberação. Porque não dá certo. Outro dia eu discutia com 2 jovens sobre a liberação da maconha e eles defendiam isso. Não, se for liberado, organizado, pague imposto, você vai poder controlar. Falei, aonde, cara pálida? O cara que nasceu por crime, ele quer ganhar mais e não quer pagar imposto. Você tá louco? Vamos pegar o exemplo do jogo em Las Vegas, que desde sempre foi permitido. E quando que a máfia não esteve lá dentro? Quando que não aconteceram crimes? Usando o jogo como lavagem de dinheiro, assassinatos. Tá aí a história para contar. O crime nunca abandonou o jogo lá. Quando que a Itália, por mais que passou por aquele processo do Manos Límpias e tudo, da reestruturação, que o senador Moro fez parte como aluno, como ouvinte, viu de perto aquilo, por isso fez um trabalho tão brilhante na Lava Jato, na minha opinião, as máfias continuaram por trás do Estado com o jogo legalizado, com a aposta legalizada, até hoje. A prostituição internacional, as pessoas escondem, fingem que não existe o tráfico de mulheres para a prostituição. É porque quando fala tráfico, o cara já imagina aquele navio com todo mundo algemado, mas elas são cooptadas, chega lá, toma o passaporte, é tráfico em países de alta liberalidade que já estão revendo. Não funciona. Eu gostaria que um magistrado desse pegasse a mãe, a esposa, o filho de um viciado em crack e ouvisse dele o que é o sofrimento da família. E pergunta, como é que seu filho começou? Provavelmente fumando um baseadinho. Não, um baseado não é problema. Não é problema o quê, cara pálida? É a porta de entrada. Nós mesmo assim já tem sequelas de saúde gravíssimas. Só na maconha. Só na maconha. Nós estamos tentando evoluir como sociedade mundial, estamos perdidos. Vamos ver o que está acontecendo agora na Califórnia com a liberação. Até $1.000 não é punível criminalmente. Assistam a mídia não comprada, o que está acontecendo de verdade lá com os comerciantes. Mas o que está acontecendo, os comerciantes estão criando milícias particulares. Olha o caos. Para preservar o seu patrimônio. Olha o caos que vai se transformar. O particular vai ter que se empossar de uma atitude, de uma ação eminentemente do Estado, para defender seu patrimônio. Para defender o seu. Olha o que está virando. Está degradando, está um êxodo da Califórnia muito grande. É legal. A Califórnia vai virar o que virou Detroit quando terminou a indústria do automóvel em Detroit. Vai virar uma cidade deserta. Vai virando. São Francisco, eu gosto muito de futebol americano. Eu acompanho, eu leio, 49. eu torço para os 49ers. E recentemente estava lendo um artigo de um ex-presidente do clube, um CEO, que lá são empresas, os clubes, né? Falando sobre isso, no que está se transformando a cidade de São Francisco, por causa deste problema. E aí, nós já temos o apelido, a América Latina chama brasileiro de macaquitos, né? Que a gente tem mania de copiar tudo dos outros. E nós estamos copiando só o que deu errado. A gente não para prestar atenção no que deu errado lá fora e trazer para a nossa segurança pública. Mas isso a gente está falando em termos de judiciário. Mas isso também não mostra a fragilidade e a omissão do Congresso Nacional? Fragilidade não, eu diria incompetência e omissão. Quem diria legislar era o Congresso. Quem diria impor os limites do Judiciário e do Executivo é o Congresso através incompetência e omissão. Das leis. Não é fragilidade, não. Então hoje você vê um Congresso preso, manietado, sem tomar atitude. Agora nós estamos vendo isoladamente o Senado apresentando a emenda, colocando a maconha, o porte e uso da maconha como crime. Quer dizer, contrariando a decisão do Supremo. Porque é a eles que cabe, não ao Supremo. Não cabe ao Supremo decidir isso. Mas não tem que interpretar nada. Nós vimos ao longo dos últimos 3 anos decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, acho que era do ministro Fachin, proibindo operações da polícia. Se não me engano foi Barroso, no Morro. Nas favelas. Isso, não lembro qual dos dois, exatamente. Mas foi um dos dois. Sim. E hoje a gente está vendo
as áreas de exclusão do Estado que está se transformando as favelas. São verdadeiras poderes paralelos, estados paralelos. Tá aí o que aconteceu semana retrasada. Foram prender o miliciano reagiu a tiro, mataram o miliciano. Olha a vingança da milícia. Queimou 20 e poucos homens, queimou um vagão de uma composição ferroviária, enfim. E tanto o Estado impotente, quando o governador vem aqui na União, pede, e o presidente disse que não vai fazer GLO, não vai interferir, vai apenas colocar a aeronáutica e a marinha para fazer... firula. Firula, porque não vai resolver. Não, firula. Não vai resolver. Então, eu vejo também um executivo que assumiu há 11 meses, né? 10 meses. 10 meses. O poder no Brasil e não tem um projeto de segurança pública. Mas me perdoe. Eles têm projeto de quê? Me diga um projeto que eles têm. A não ser a tomada do poder. O resto, qual é o projeto que eles têm? Aí eu concordo até contigo. Mas formalmente não tem um projeto. Deu o problema, aí estão agora implantando tentando implantar o SUSP, que foi votado há mais de 10 anos e até hoje não foi implementado. Acho que foi em 2014 ou 2017. E até hoje não foi implementado. O relator foi até o Fraga. Então eu vejo uma omissão brutal dos 3 poderes no Brasil. Mas veja só, disse, como é que chama aquele que morreu, caiu o helicóptero? O Constituinte? O Ulisses. Ulisses Guimarães. Se não me engano, essa frase é dele. As pessoas não moram na federação, as pessoas não moram no estado, as pessoas moram no município. Quando você esquece desta ordem, você se perde. Quando você vê uma incompetência como esse governo federal, que cria um novo padrão tributário, em que as receitas vão para o estado e diminui o poder do município, significa que eles nem leram a Constituição e nem entenderam a ideia do Constituinte, que é a mais perfeita. Descentralizadora. O município tem que ser forte o suficiente para fazer frente ao dia a dia. Eu fui administrador. Mas no Brasil, só para complementar o que você está falando, no Brasil, isso, da própria divisão dos poderes, já coloca um problema, porque no município não existe nem justiça e nem polícia. Agora as guardas municipais estão se agigantando. Com o poder o movimento municipalista na Constituinte, colocaram as guardas municipais, mas colocaram para a defesa do patrimônio. E agora o STJ e o Supremo estão derrubando todas as decisões em que houve participação da Guarda Municipal fora dessas atribuições. Então, o Brasil é um samba do crioulo doido. Sim, exatamente. Então você vê que a segurança pública, esse problema do Rio de Janeiro, ela passa diretamente por um desconhecimento de causa do governo federal, que implementa no dia a dia ações desastrosas, inclusive essa de imposto. O município tem que ser forte. Quando nós trouxemos para cá, muito tempo atrás, o Cosme Damião, depois no governo Arruda, os postos de segurança, eram copiando ideias aquela da Rocan, copiando ideias de países desenvolvidos que sabem que essa polícia de proximidade, polícia comunitária, que é a solução. Não adianta você ter um brigadeiro responsável pelo aeroporto do Rio de Janeiro para combater a droga. Você tem que ter a comunidade lá na ponta assistida pelo Estado de tal maneira que ela não seja dependente do traficante. Então essa inversão de valores vê que não só o governo federal não tem um plano, como desconhece o que é segurança pública, desconhece o que é o dia a dia. 99% desses que são hoje ministros, autoridades, nunca andaram de ônibus.
Eles não sabem falar da sociedade, do dia a dia da população. O Lula vem dizer que era um sindicalista, nunca trabalhou. O livro dele, o vídeo dele, o filme da vida dele, ele conta como é que ele enganava o fiscal, que eles iam dormir e deixavam um por turno com a máquina ligada, porque de manhã cedo a máquina tinha que estar quente para não parecer que eles dormiram a noite toda. Ele conta isso com uma emoção, que ele enganava o pessoal. Nunca, foi sempre de sindicato, nunca foi um homem realmente do povo. As pessoas não entendem o dia a dia da comunidade e não ouvem quem entende. E aí são políticas públicas desastradas que não sabem o que estão fazendo, enfraquece o município. Você acha que a Marinha no porto do Rio de Janeiro vai fazer alguma diferença para o tráfico de droga? Vai não. Todos nós assistimos aí aquele filme que caça o Al Capone nos Estados Unidos, que eles só conseguiram pegar ele quando a Receita Federal fala assim, bom, já que na bala a gente não consegue, vamos usar a estratégia, vamos usar a inteligência e vamos pegar ele pelo imposto de renda, foi onde pegaram o Al Capone. A gente não consegue fechar. O imposto de renda sabe cada passo que eu dou. E esses milhões e milhões de reais que o tráfico de droga movimenta no Rio de Janeiro, é em barra de ouro, por acaso? É em cofre fechado? Não é pelo sistema bancário? É lógico que é. Nós não usamos dessa inteligência. Tem muita gente levando dinheiro. Nós queremos pôr Marinha em Porto para acabar com o tráfico de droga? Ah, para com isso. Tá me brincando com a minha cara? Mudando de novo o eixo da nossa conversa, nós vivemos numa unidade da federação diferenciada. Com certeza. O Distrito Federal tem 5.800 km² e só tem um mandatário, que é o governador. Diferente de uma unidade onde tem o governador e vários prefeitos dos municípios da capital e dos outros municípios. Aqui não, só tem um governador. Nem os administradores, como você foi lá da Ceilândia, têm poder e autonomia local. Tudo é o governo central. Sim. E nós temos um fundo constitucional. Esse ano foram 16 bilhões. Recentemente tentaram até de meter a mão no fundo, houve uma mobilização política muito grande, porque ia ser um desastre para o Distrito Federal, mas mantivemos a questão do fundo intacta. Você acha que, comparando o Distrito Federal com as outras unidades da federação, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste, a questão de uma boa segurança pública, que a nossa segurança pública, por mais que muita gente fale, ela não é ruim. Não, ela não é ideal. Mas o Distrito Federal está baixando, há mais de 4 anos, está baixando os índices de crime contra a vida dia após dia. Mas ainda não é ideal, porque sim, claro, os outros crimes que assolam as famílias, que é estupro, agora está na moda o feminicídio, infelizmente. O roubo furto, que acontece fora desse escopo, ainda não está tendo um controle na mesma proporção dos crimes contra a vida. Você acha que essa falta de eficácia é falta de dinheiro ou falta de gestão? Com certeza é falta de gestão. Com certeza. Eu nunca vi o Distrito Federal com tanta obra de porte como tenho assistido esses dias. Chega a atrapalhar demais o trânsito. Então, por quê? Obra aparece, obra inaugura, obra eu consigo botar minha placa, apontar. E segurança pública, ela é um bem intangível, é um bem intangível. Ela se esvai, ela some. A única coisa que o governo gosta de fazer com segurança pública é comprar viatura e entregar, como se viatura resolvesse esse problema. Continua a mesma coisa, homem, arma e viatura, o trinômio. Que não resolve nada. Nós temos um tamanho menor do que os outros e temos uma verba considerável garantida. E falta gestão, falta adaptar porque segurança pública é extremamente dinâmico. A cada dia a polícia tem que aprender novos golpes, novos tipos de crimes e se adaptar. Hoje nós temos muito problema de gênero,
que se tornou uma prioridade social e a polícia tem que se adaptar. Ontem eu conversava com a Coronel Carla, a Azof vai organizar seminários junto com o Departamento de Ensino e Cultura sobre isso, como agir em ocorrências que envolvam identidade de gênero. A polícia tem que estar se adaptando à sociedade o tempo todo. E então falta muita gestão, falta nós entendermos que polícia que nós queremos, o porquê que nós queremos, o que nós queremos e reorganizar. Nós somos, acho que, a única estado da federação, que você vai lembrar disso, anel menor, anel maior, que a gente fechava o Distrito Federal, passou de, naquela época era 5, passou de 5 carros por dia furtados, o oficial de operações do Copom acionava o anel maior e fechávamos o Distrito Federal. A companhia de rádio de polícia de choque? Não, de trânsito da rodoviária. A primeira. A rodoviária, a companhia de rodoviária conseguia fechar, ele tinha as barracas com gerador, montava barreira na saída do Distrito Federal, ninguém entrava, ninguém saía, as barreiras estavam lá. Então nós temos uma característica geográfica que nos permitiria estar mais presente. Explodiu. Naquela época éramos 600 mil. Na minha época. Hoje somos 2 milhões e meio. Eu fui para a reserva em 2005. Você foi um pouco depois. Em 2005. Quando eu saí, nós tínhamos 17 mil policiais na polícia. Em atividade. E provavelmente 1 milhão de habitantes. Naquela época? Não, era quase 1 milhão. Quase 1 milhão, por aí. 2005? Quase 1 milhão. Eu estava em El Salvador, na missão de paz. 900 e pouco, 1 milhão. Era 900 Não passava de 1 milhão e 100. De jeito nenhum. Hoje, o Distrito Federal e o entorno à rede tem 3 milhões e 200. E o efetivo da Polícia Militar caiu para 9 mil. A mesma coisa aconteceu com os efetivos da Polícia Civil deteriorados, do bombeiro. Então, não seria de bom alvitre os governos que estão ao longo aconteceram colocassem a tecnologia para suprir essa vaga estrondosa dos efetivos? Olha, o Wellington, não só isso. Ontem a Coronel Carla, que eu disse que estive com ela, fez uma colocação brilhante. Se vê que é uma oficial brilhante. Nós mudamos até a forma de entrada do policial. Hoje, todo policial tem curso superior. Seja para oficial, seja para praça. Muito bem. Quem é o cadete que chega hoje? É um homem casado, já com 3 filhos, 2 filhos, 4 filhos, com algum problema de saúde. Ela tem vários cadetes que não se formam porque tem que ser afastado por problema de saúde. Essas pessoas chegam, que nem agora, vão entrar 2.000, os concursos que até discutiram os 10% lá no Supremo, acho que são 2.000 candidatos que foram aprovados. Na realidade vão entrar 8.000 pessoas no nosso sistema de saúde, imediatamente, porque quase todos eles são casados, têm 1 filho, 2 filhos, 4 filhos, alguns têm 5 filhos. Já está colapsado. Soldado que vai entrar com 37 anos. Então, veja só, nem isso o governo está atentando. Qual é o policial que eu quero e que eu preciso? Qual é o policial que eu preciso? Será que só a tecnologia seria a solução? Não. Ou estudarmos qual é a polícia que eu preciso? Nós temos hoje segundo tenente com 40 anos. Aí o cara, a gente tem que diminuir o interstício, promover logo esse cara major. Nós não estamos mais formando coronéis. Palavra da Coronel Carla, achei brilhante as posições dela. Eu falei, ué, mas por que, Carla? Ela falou, nós estamos formando no máximo major. Porque por idade, eles não chegam a coronel. Estão entrando cadete com 30 e tantos anos, 40 anos. Não, mas na nossa época, a polícia não formava coronel, formava tenente-coronel. Mas tinha... entrava com 17 anos. Mas só tinha 13 coronéis no quadro. Sim, mas aí era que o quadro era fechado. Não era. Hoje não, é que ele não vai chegar lá. Hoje são 50 coronéis. Porque fechou do mesmo jeito. Não, ele não vai chegar lá. Ele vai chegar aos 56 anos e no limite de idade no posto vai embora como major. Os cadetes que estão hoje na academia. Com certeza, porque inclusive com a questão da Previdência, o aumento de tempo, também acabou. E nós estamos criando o quê? Uma reserva caríssima para o governo,
porque cada vez mais cedo ele vai embora. Muitos estão entrando já com tempo de INSS muito grande, vão ficar 10, 15 anos na corporação e vão embora. Então nós estamos perdidos enquanto estrutura organizacional. Nós não sabemos nem quem é o policial que nós queremos que venha para dentro, nível praça e nível oficial. O que você vê é que o governo está perdido, não sabe o que está fazendo, não sabe do que está falando. Como eu falei, segurança pública é dinâmica. Todo dia a sociedade exige de nós uma corporação nova, uma situação nova, um aprendizado novo. E nós estamos andando para trás. Essa é a minha opinião. O mundo mudou. Está mudando direto. Está mudando todo dia. Na velocidade da luz. Como você gosta de ler muito, eu gosto também. Eu estava lendo sobre um computador quântico que a China já colocou em funcionamento. Eu vi já. E um satélite com tecnologia quântica, e um cientista que estava dando essa entrevista, ele é um dos pesquisadores de Harvard, ele falou assim, nos próximos 10 anos nós vamos evoluir 500, porque agora com a tecnologia quântica, nós provavelmente vamos andar a cada ano 50 anos. Então em 10 anos nós vamos evoluir o que nós evoluímos há 500 anos. E a polícia vai ser assustador isso. Está olhando para trás, está olhando para o lado. Não, o Brasil está olhando para trás. Não define que polícia que nós queremos, que policial que nós queremos. O nosso currículo é praticamente o mesmo da nossa época. É o mesmo currículo. Nós não temos a capacidade do governo de direcionar a polícia para onde a sociedade precisa que ela vá. Não temos. Foi muito bom, mas tudo que é bom dura pouco. Dura pouco. E isso aí minha avó já falava. Chegamos ao final do nosso tempo. Foi muito interessante, uma conversa franca, aberta, e de dois velhos policiais, velhos não, vividos, né? Sim, não tão velhos assim. Não tão velhos. Dois policiais que eu ainda, tem hora que eu acho que ainda sou aspirante, tamanha a empolgação que eu tenho com essa... São dois, por isso voltei. Com essa temática da segurança. Cara, eu fico em casa, que eu leio muito, pesquiso muito, nos sites das universidades americanas e europeias, a questão da segurança, a tecnologia, para poder contribuir aqui. Mas eu vejo que cada vez mais o Brasil está se afastando do caminho da lógica. A lógica é a gente agregar tecnologia, a gente ter políticas que acompanhem o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, toda a estrutura social, e a gente está parado. Você falou uma coisa interessante. O currículo hoje para formar o social é o mesmo da nossa época. Quer dizer, e o mundo mudou terrivelmente. Você vê, no mercado, na economia, as empresas que não perceberam esse boom tecnológico acabaram. Se lembra da Xerox, que era uma das maiores empresas do mundo? A Kodak, as marcas suíças de relógio, os relógios digitais acabaram com a relojoaria suíça, que virou hoje artigo de luxo. Então, a gente realmente precisa. E aí entra o nosso podcast, porque a gente não vai discutir corporativismo, a gente vai discutir solução para a nossa sociedade. Porque aqui a visão do cidadão é importante. A gente, quando você falou que a gente tem que criar a polícia que a sociedade precisa, é a mais pura verdade. Porque quem paga a polícia é a sociedade. É o dono? É o verdadeiro dono. A gente existe para proteger a sociedade, o cidadão. Então, nada mais justo do que a gente fazer a polícia que eles precisam e que eles querem. Veja só, eu faço uma pergunta sempre para as pessoas. Existe um ranço entre os universitários e a polícia militar no Brasil. As faculdades, as universidades o mantêm. Ainda essa discussão de ditadura, a questão ideológica está permeando hoje nas duas. Eu digo para você que segurança pública e polícia tinha que ser discutido dentro das faculdades. De lá é que tinha que vir todo o nosso arcabouço institucional. O mundo inteiro é assim. Entendeu? Porque é segurança pública, não é segurança policial. É segurança pública. Hoje, nós temos um problema. Eu tenho um projeto que um dia ainda
eu não vou embora antes de começar a implantar ele. Queria criar um centro de estudos técnicos de ex-policiais que tem titulação acadêmica para formular pesquisa, desenvolver produtos, desenvolver tecnologias para agregar na segurança pública. Por quê? Com o advento da nova república, do Sarney para cá, da terceira república já, né? Do Sarney para cá, quem tomou conta da segurança pública foram os professores das universidades brasileiras, que viram aí um nicho de desenvolver, de exercer a atividade deles. Mas eles veem isso de forma ideológica, não da forma real que acontece no dia a dia das pessoas. Então eu vejo um artigo de um policiólogo, especialista, como eu jocosamente nós falamos. Todo mundo é especialista hoje em dia, né? Especialista fala na visão deles. Você dizer que, uma procuradora dizer que o policial só pode reagir e atirar no bandido depois que o bandido atirar nele. Pô, ele não vai reagir, morreu. Quer dizer, ele não é pai de família. Ele não tem uma casa para voltar. Então, ele não tem um filho para educar. Tem esse tipo de coisa, de atitude, de pensamento, com viés ideológico. E isso é muito ruim. Mas, voltando às nossas despedidas aqui, obrigado Você está saindo agora de um compromisso, chegou aqui correndo, mas chegou e tivemos um bom bate-papo. Vamos voltar mais vezes. É um prazer. Desejo a você uma gestão de sucesso lá na ZOF. O que você precisar, pode procurar o velho soldado, que com certeza estaremos sempre prontos para ajudar, para colaborar, para sugerir e fazer a crítica construtiva quando for o caso, porque eu gosto de sugerir mais do que criticar, porque a crítica, às vezes, alguém entende, às vezes não entende. A sugestão aceita ou não aceita, mas não cria confusão. Mas a crítica é sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Léo, obrigado. Tudo de bom. Felicidade para você. Eu tenho muita honra de pertencer a uma geração na qual a sua geração foram os professores, os mestres, os indicadores de caminho. Eu gosto muito de citar alguns nomes que fizeram toda a diferença na minha formação, como Jair Tedeschi, como César Odísio, como Mauro Manuel Brambila, que são pessoas que eu para sempre vou ter como referências, foram meus comandantes direto e me ensinaram a ser o oficial que eu tenho orgulho de ter sido, tenho muito orgulho das minhas estrelas, de toda a minha carreira, e procuro transmitir isso para essas novas gerações. Muito obrigado pelo espaço, coloco a ZOF à disposição para as críticas, porque as críticas é que vão nos corrigindo. E vamos pensar agora, já que fica aqui, pensar numa grande associação. Sim, nós já estamos discutindo isso. Já estamos discutindo a ZOF. Vários oficiais têm pedido isso. Clubes dos oficiais. Vários estão pedindo isso, para que a gente junte esforços. Não tem outra saída. Esse é o caminho. Sozinho ninguém vai subsistir. Esse é o caminho. E custa caro manter essas estruturas. Então, e tem que ter representatividade. Por que não se faz uma grande, com poder de representatividade, com legitimidade, quer dizer, vai representar todo mundo, e quem for não tá dando certo, tira. Então, sim. Eleição serve para isso. Não, e faz outros mecanismos. Sim. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. Temos uma grande instituição. Vamos lá? Então, muito obrigado. Vamos pensar Vamos sim, com certeza. Isso a gente operacionaliza isso rápido. Isso está na pauta. Um abraço, felicidade. Obrigado.